Bom dia, pessoal, voltando. Aula 38 na Física A, exercícios, então aplicando o que a gente já viu anteriormente. Inclusive aqui, eu marquei exercício 7 da aula 35, mas vetorialmente eu vou fazer ele de uma forma mais simples. Questão 1. Um corpo possui esse número de prótons e esse número de elétrons. Determine a quantidade de carga elétrica desse corpo. Bom, ele tem mais prótons, então ele vai ter uma carga positiva. Qual que é o excesso de prótons? Pega esse número aqui, subtrai desse. Você vai encontrar que o N vale 2 vezes 10 a 17. Isso daqui são elétrons a mais ou a menos? Elétrons a menos. Ele está com excesso de prótons. Determine a quantidade de carga, então é positiva. É N vezes E. O N é 2 vezes 10 a 17 e o E é 1,6 10 a menos 19. Então 1,6 vezes 2, 3,2. E o 10 fica elevado a menos 2. A unidade Coulomb. A ideia aqui ela é muito simples, olha só. Aqui eu tenho 3 metros e aqui 1,5 metro. Por trigonometria a gente sabe que esse ângulo é 30 graus. Lá do outro lado a mesma coisa, 30 graus. Se aqui eu tenho 30 graus e aqui eu tenho 30, para completar os 180 graus aqui, eu tenho que ângulo? 120 graus. Mas a força-peso que vai aparecer aqui, ela também vai formar 120 graus com os outros vetores. A única forma de termos essa simetria, então 120 graus, ou o tracejadinho aqui é 120 graus. É ter o valor dessas forças sendo todos eles, os valores dessas forças sendo todos iguais. Então aqui a força elétrica, que eu vou chamar de F, vai ser igual a esse outro F, porque mesma distância, mesmo valor de carga. E aqui para baixo eu tenho a força-peso. Então essa análise geométrica, ela mostra que o F tem o valor do P. PF, onde o F é força elétrica, o peso é M vezes G, a força elétrica será K, Qzinho, sobre o R ao quadrado, onde esse R é 3 metros. A massa é o que eu quero descobrir. O K é 9/10 a nona. O Qzão tem que ser convertido. É 1 microcoulomb. E o Qzinho também. Aqui esse sinal ele vai embora, porque está em módulo. Então 10 a menos 6. E o R é 3. Então, 9 eu corto com 3 ao quadrado. Vou ter aqui 10 a nona, 10 a menos 12, 10 a menos 3. E do outro lado é M vezes 10. M é igual a 10 a menos 3 dividido por 10. Então dá quanto isso? 10 a menos 4 quilogramas. É 0,1 gramas. Nesse exercício, quem apresenta a melhor rigidez de elétrica, quem que é mais isolante? O poliestireno. Então isso é respondido com base no valor da rigidez de elétrica. Então o melhor é o poliestireno. Respondendo o item A.
que é 24, 10 a sexta Newton por Coulomb. E o pior é o ar. Quando chega o item B, vai ser posto valor diferente de carga e um isolante no ponto médio. Então não é no ponto em que o campo é zero, é no ponto médio. Aí qual dos valores é o maior? É o Qzinho. O Qzinho é 15. Então ele gera um campo e o Qzão gera outro. Então há um campo resultante que aponta para a esquerda. E ele vai determinar para a gente o que? Quais materiais que podem ser usados nessa tracejada aqui. O R aqui é 3 metros, porque é exatamente o ponto médio. A distância entre as cargas é 6. Aqui eu posso pôr o K e o R ao quadrado em evidência. Eu vou ter K, Qzinho menos Qzão. E embaixo, R ao quadrado. Prosseguindo aqui em cima. E 9, 10 a nona. O Qzinho é quanto? É 15 milicoulomb. E o Qzão é 2 milicoulomb. Então aqui eu vou ter 13, 10 a menos 3. E o R é 3. Então aqui eu já cancelo. Eu vou ter 13, 10 a sexta. Newtons por Coulomb. Então quem que tem valor acima disso? O vidro, o papel e o poliestireno. É isso, galera. Ainda existe um exercício de pêndulo que eu quero fazer aqui com vocês. Esse exercício 5. Então a ideia aqui é, com o transferidor, conseguir uma medida do campo elétrico. Claro, indiretamente, transferidor mede ângulo. Que forças que vão atuar aqui, ó? Campo elétrico para a direita, força elétrica para a direita, carga de prova positiva. Então aqui é a força elétrica. O que acontece aqui para baixo, ó? Força-peso eu não vou colocá-la aqui, vou colocá-la aqui, ó. Peso. E essas duas estão sendo equilibradas por qual força? A força de tração. Então aqui, ó. Pegou o texto, mas o importante é vocês entenderem aqui o processo. Então aqui é a força de tração. E esse ângulo? Ó, ângulo da vertical com o fio. Então esse ângulo θ, ele também está aqui. Não existe uma fórmula para tração fixa, mas existe uma fórmula para a força elétrica, uma equação, melhor dizendo, e uma para o peso. E eles são o que nesse triângulo? Eles são catetos. Então, o cateto oposto e o cateto adjacente. Vou trabalhar com a tangente. Tangente de θ. Qual que é o cateto oposto? Voltando, força elétrica. E o adjacente é o peso. Às vezes a gente põe L ou E, mas é a força elétrica aqui. Tangente de θ igual força elétrica. Qzinho, que já é positivo, vezes o campo. E o peso? M vezes G. Pronto. A partir aqui, se eu souber de antemão Qzinho, o M e a gravidade,
Cada ângulo θ determina um valor diferente de campo elétrico. Ou melhor dizendo, cada campo elétrico determina um valor diferente de ângulo. Então é isso, pessoal, exercício literal e bem bonito. Ele é clássico, ele sempre aparece. Abraço.